Toques em Casa. Hoje o convidado é Rui Miguel Mendonça, jornalista com imensa experiência, com passagem pela Sport TV, Sporting TV. Por isso, pessoal, fiquem connosco, tragam perguntas. Um grande abraço a vocês todos. Pessoal, tragam perguntas ao Rui Miguel Mendonça, uma conversa que irá ser super interessante. Ora, boa tarde. Ora, boa tarde, Hugo. Eu peço imensa desculpa pela questão, mas apareceu-me mesmo à última da hora. Não, sem stress. Assim Faz parte. fica um bocadinho torto. Assim Fico está na torto e assim. vertical. Não, está na vertical, assim. Tem que ser em Tem pé. que ser na vertical, assim, né? Pronto, ok. E assim, tem que ser assim. Tranquilo. É? E Está é um bom grande assim? privilégio. E sim, está ótimo. É um grande Muito bem. privilégio para mim ter aqui a conversa comigo, que é nesta iniciativa. Não, o prazer é meu. O prazer é meu. E obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que vamos ter aqui uma boa conversa sobre futebol, é isso? A ideia é ser uma conversa mesmo. E lhe perguntar, Então vamos lá. como acolhe o jornalismo atualmente, desportivo. O jornalismo desportivo atualmente. Pronto, agora é uma fase peculiar, porque sem competições mais difícil e a malta tem estado aí um bocado parada. E também se adaptar a uma nova realidade. O jornalismo desportivo atualmente eu penso que acaba por ser um jornalismo um bocado mais condicionado no seu raio de ação, no sentido em que enfim, o fenómeno futebol, apesar de ser um espetáculo das massas, ao mesmo tempo é também uma atividade fechada numa redoma. E acaba por ser Claro, muito difícil para o trabalho do jornalista exercer a sua função com a missão de informar, obviamente, não é? Com a missão de acompanhar o dia-a-dia dos clubes, o dia-a-dia dos jogadores, o dia-a-dia dos treinadores. E o jornalista de desporto, que é assim que eu gosto de designar, não jornalista desportivo, mas jornalista de desporto, deixou de ter, eu não diria o privilégio, porque quem tem o privilégio é a pessoa que recebe a informação, portanto, o público para o qual o jornalista trabalha, mas o claro. jornalista de desporto deixou de ter o acesso, enfim, aos grandes protagonistas do jogo. Enfim, porque eu ainda me recordo, quando comecei a minha carreira de jornalista em 1997, eu ainda era do tempo em que tínhamos conferências de imprensa todos os dias, era do tempo em que podíamos acompanhar os treinos na íntegra das equipas, em que podíamos estar perto dos jogadores, falar diretamente com os treinadores, debater ideias, fazer-lhes perguntas, criar relação. O jornalismo passa, o fundamental do jornalismo é isso, é criar relação, não é? Criar Para depois empatia, né? conseguir criar empatia para depois conseguir informar melhor. Isso deixou de existir. Portanto, o jornalista de desporto, hoje em dia, acaba por ser uma máquina pura e dura de informação, porque as notícias têm que continuar a acontecer e o fluxo de notícias é cada vez maior. Enfim, tanto com a imprensa, com os três jornais diários desportivos, com as rádios, com as televisões. Portanto, o jornalista, na figura do jornalista, passou a ser uma máquina de debitar informação. O que é que acontece? São as chamadas fontes, que ninguém sabe quem são, não é? Portanto, não percebi. Não sei se está a falar das fake news.
Não diria tanto das fake news, mas vamos lá ver uma coisa. Quem tem acesso à informação hoje em dia, se calhar até são mais os comentadores que representam os clubes, não é? Ou aqueles comentadores, enfim, que se apresentam de uma forma neutra, mas são eles até os divulgadores de informação interna dos clubes, até mais do que os próprios jornalistas. Portanto, os comentadores, se calhar, passaram um bocado a ter esse papel de jornalista, de serem eles a dar as notícias nos programas televisivos. Portanto, é como eu olho hoje em dia o jornalismo de desporto. Eu ia fazer uma questão que é quais são os maiores desafios de fazer jornalismo de consumo imediato? E eu pergunto esta pergunta porque acho que hoje em dia basta um clique para nós termos a notícia, enquanto que quando falou em BT7, por exemplo, era preciso um dia e para recebermos aquela informação. E quais são os desafios de estar sempre a meter a notícia na hora? Sim, para já existe uma maior consciencialização, exige aqui um estar constantemente desperto para o que vai acontecendo, exige o ter efetivamente que chegar primeiro que o outro. Enfim, o jornalismo também passa muito por aí, por dar a notícia primeiro, e portanto esse desafio tornou-se de facto imensurável. Portanto, porque com a velocidade com que a informação corre hoje em dia, nos online, nas redes sociais, enfim, nos telemóveis, com as notificações que recebemos. Portanto, quem estiver na linha da frente da informação vai sempre ganhar pontos e ganhar mais adeptos. Claro que depois depende do corpo da notícia, do invólucro que se cria, do embrulho da notícia, do tratamento que se dá, mas hoje em dia é fundamentalmente o chegar primeiro, e tem que ser uma velocidade completamente furiosa. Portanto, acho que é o grande desafio de hoje em dia, do século XXI. É como o Hugo dizia, antigamente, se calhar, havia uma notícia do desporto, não havia jornais diários sequer, eram jornais 3 vezes por semana. Portanto, é trisemanário, não é? Era trisemanário, se calhar, inimaginável hoje em dia para nós, com o fluxo de informação que temos. Eu, por acaso, eu nunca vi esse tempo. Não, mas havia aqui uma avidez, para quem consumia desporto, havia uma avidez muito mais vincada, que era a necessidade, quando saísse o jornal, de saber o que é que se passava no mundo do desporto, porque, ok, na altura havia até só uma televisão, que era a RTP, ouvíamos os espaços desportivos na rádio, mas havia, se calhar, um consumo muito mais ávido e se calhar até qualitativo da imprensa escrita. Pronto. E havia a necessidade, aquilo sai quarta-feira, vamos lá comprar o jornal. Eu tenho a falar, e peço desculpa interromper, se isso aí não era a questão de ter maior necessidade da curiosidade. Enquanto que hoje a notícia é fácil e chega-nos fácil, naquela altura havia aquela necessidade de termos a notícia. E por isso é que havia mais vontade, se calhar, do comprador do jornal ou da pessoa que lia o jornal, de querer ler o jornal, em comparação com hoje. O não haver tanta facilidade no acesso, não é? Portanto, claro que entra a curiosidade, mas isto faz parte biologicamente do ser humano. Quando alguma coisa se torna difícil, é mais apetecível o irmos atrás, não é? Portanto, e a dificuldade do acesso criava ali esse mundo curioso, de facto, despertava também, se calhar, ali uma áurea de mistério, não é? à volta dos acontecimentos. E depois as coisas, como eram relatadas e se calhar tratadas de outra maneira, enfim, traziam ali outra imponência, outra envoltura, e se calhar fazia com que o leitor se ligasse de uma forma quase que emocional à forma como as notícias eram escritas e apresentadas. Pronto, e hoje em dia, também devido a esta velocidade incrível e a necessidade também dos próprios órgãos de comunicação social preencherem os seus espaços de notícias e ver tanta coisa, e de fácil acesso, se calhar perdeu-se um bocado esse aspecto mais místico, não é? De sabermos que daqui a 2 dias íamos poder ter aqui
acesso a uma informação mais privilegiada. Queria falar, qual é a sua opinião sobre os portais digitais, a digitalização agora da informação? A digitalização da informação, enfim, está muito ligada àquilo que estamos a falar e é inevitável, é inevitável. Eu recordo-me que quando a televisão, enfim, se começou a expandir e quando surgiram os outros canais para além da RTP, a SIC, a TVI, e depois veio a TV Cabo, e houve este crescimento exponencial dos canais televisivos, falava-se que a rádio ia morrer. Que a rádio ia morrer. E eu comecei a minha carreira na rádio comercial, em 1997, e já nessa altura se discutia muito sobre o futuro da rádio. Que papel é que a rádio iria ter na vida das pessoas no momento em que a televisão se começava a crescer de uma forma absolutamente alucinante. O que está a acontecer com os meios digitais é um pouco a mesma coisa. Repara uma coisa. A rádio teve que se reinventar. A rádio teve que se adaptar aos novos tempos. Portanto, hoje em dia já não é só a rádio escutada, é a rádio também visual. Portanto, temos rádio que é feita, se calhar, live com o auxílio do vídeo. A rádio teve que recorrer a essa componente visual para poder chegar a outros públicos e, portanto, teve que se adaptar a uma nova realidade, primeiro para sobreviver e depois para ressuscitar dessa morte anunciada. Portanto, e hoje em dia muita gente consome rádio, portanto, e basta ver as rádios de grandes audiências e a popularidade com que os artistas de rádio voltaram a aparecer. Também tinham desaparecido um pouco. Há aquela música muito, muito antiga, que é o Video Kill the Radio Star, não é? Portanto, hoje em dia já não faz muito sentido porque os artistas de rádio voltaram em força e a ganhar. Aliás, basta ver o interesse que as televisões também têm em ir buscar os artistas de rádio para os seus programas e para terem audiências, correto? Claro. Enfim, temos vários casos. Temos o Vasco Palmeirim, temos o caso do Pedro Ribeiro, temos o Nuno Marco, só para dar aqui alguns exemplos. Os próprios relatadores que estão hoje a narrar também na televisão. Os próprios relatadores que estão hoje a narrar na televisão, enfim, nos canais desportivos, portanto, e vão buscá-los onde há rádio. Portanto, a rádio conseguiu novamente ganhar esse espaço. E que é isso que os jornais vão ter de fazer. É isso que os jornais vão ter de fazer e o caminho já está a ser esse, não só de agora, já há alguns anos que vem sendo preparado. E, portanto, os jornais também têm de se reinventar e posicionar-se no online. Eu não sei se o papel vai acabar, também é uma discussão já de muitos anos, mas os jornais também têm de passar por essa inevitabilidade de reganharem o seu espaço. Lá está, primeiro para sobreviverem e se calhar depois para voltarem a ser estrelas no mundo da comunicação social. E iria-lhe perguntar agora quais são as dinâmicas e a criatividade que um jornalista deve ter. As dinâmicas e criatividade que um jornalista deve ter. Essa é a pergunta. Houve aqui um quarto, mas penso que seja... Sim, O jornalista tem que ser multifacetado. O jornalista tem que ser multifacetado. Acima de tudo, multifacetado. Tem de ter a capacidade de se adaptar à velocidade dos tempos e, portanto, essa própria criatividade tem de ocorrer ao mesmo tempo que as coisas acontecem, certo? Portanto, o jornalista hoje em dia tem de ser, enfim, para além de cumprir toda a ética jornalística, de cumprir um código deontológico, depois tem o lado de, mediante o órgão de comunicação social que representa, de, numa velocidade estrondosa, não é, criar o seu próprio conteúdo. A criatividade do jornalista, para mim, sempre passou pela capacidade de fazer boas perguntas. E isto, enfim, podia ser nos anos 70, nos anos 80, nos 90 e agora também nos anos 2020. A capacidade de fazer boas perguntas para se obter boas respostas. Esse, para mim, é o grande segredo do jornalista e a grande criatividade do jornalista. E nunca ser aquilo que se chama, no nosso meio, de pé de microfone. Ou seja, que é chegar à conferência de imprensa ou estender, ou ir ouvir o Hugo, não é?
e estar ali de microfones Claro. estendidos sem fazer uma única pergunta. Portanto, o jornalista tem que ser curioso. Por natureza, tem de ser uma pessoa curiosa. Tem de perceber ou querer perceber todos os detalhes de um determinado acontecimento, de um certo assunto. A criatividade, lá está, mais uma vez reforço, pode ser enfim, dotado de altos conhecimentos digitais, de saber mexer-se no online, de saber mexer-se em redes sociais. Pode ser isso tudo, mas se não souber fazer as boas perguntas, se não for o criativo para fazer as perguntas certas para obter as grandes respostas, Claro. aí temos pena, nunca será um grande jornalista. Nunca na vida. Ok? Portanto, Então, para mim passa por aí. claro. E estava a falar em fazer perguntas e eu perguntava-lhe se acha que um jornalista deve ter o lado de psicólogo. De psicólogo, o jornalista Não, é um portanto, bocado por psicólogo. causa, por causa dos maus momentos de, por exemplo, o treinador, um jogador que esteja a atravessar um mau momento, vocês têm que ter aquele lado de conseguirem perceber isso, né? E sem saberem. Sim, tem que haver aqui uma percepção humana. Pronto, não pode ser aqui apenas a missão de se chegar a um treinador e sacar, olha, dá cá a resposta à pergunta que eu te estou a fazer, porque eu não quero saber se estás mal disposto, se estás bem disposto. Não, acho que tem que haver, sim, aí a sensibilidade para o momento, porque senão não se cria aquilo que se chama de rapport, não é? Portanto, Claro. isto é como em qualquer atividade, mas neste caso, se é uma lógica relacional, como eu dizia há pouco, o jornalista tem de chegar ao pé do entrevistado, do treinador, ou do jogador, ou do dirigente, não é? E criar ali a simpatia, portanto, e começar a fazer as perguntas para ganhar esse tal rapport e esse nível relacional. Só depois de estabelecer essa fronteira de confiança é que o jornalista pode começar a fazer o seu trabalho mais técnico, não é? Ou seja, iniciar o rol de perguntas que preparou para aquele determinado assunto. E sim, o jornalista aí tem que ter a capacidade e a sensibilidade de ser psicólogo e de perceber o momento da pessoa que está a entrevistar. Porque senão o que é que vai acontecer? Aquilo que já aconteceu, que já vimos em direto, por exemplo, o Sérgio Conceição a responder mal a colegas meus, não é? Por exemplo. Claro. Porquê? Sim, sim. Eu estou a falar do Sérgio porque, por exemplo, já tivemos N situações dessas de outros treinadores que também, então em ambiente flash interview, Sim, ainda quentes do jogo que acabou de acontecer, não é? era mais nesse Estão, sentido também que eu estava a fazer a pergunta. pronto, quer dizer, o jogo acabou de acontecer, ainda há quente, e estar ali se calhar a fazer. Eu percebo, são perguntas que têm de ser feitas, mas tem de se olhar ali um bocado ao contexto e perceber, ok, ele vai responder ou não? Ou que tipo de resposta é que eu vou obter com esta pergunta? Vou fazê-la só por fazer? Ou vou arranjar aqui outra maneira? Ou vou preparar todos os cenários, que aí é que está o segredo, Hugo, ou outro dos segredos, que é preparar todos os cenários. Se eu for destacado para um determinado jogo, para fazer reportagem de pista de um determinado jogo, eu tenho de preparar os cenários. Ok, a flash interview eu sei que vou fazê-la no final. São dois treinadores que normalmente têm este tipo de personalidade. Ok, que tipo de perguntas? Como é que eu vou abordar se em caso de vitória? Como é que eu vou abordar em caso de empate? E que se calhar pode ser mau para esse treinador. Como é que eu vou abordar em caso de vitória? Portanto, Claro. Hugo, 98% do trabalho do jornalista, acredita em mim, é trabalho mental. É trabalho de Claro. preparação mental. Os outros 2% é trabalho de terreno. Acredita em mim. Porque quanto mais o jornalista for preparado mentalmente e criar todos os cenários, a coisa vai correr bem. Mais fácil a dinâmica se torna, né? É muito mais fácil a dinâmica, muito mais fácil o perceber-se a pessoa, o conseguir-se ler a pessoa que se tem à frente, e muito mais, ou muito menos complicada se torna a missão do jornalista perante o público. Claro. E lhe perguntar se o aumento dos sites e dos blogs não foi algo que veio complicar a informação. O aumento dos sites e dos blogs veio ter aqui um efeito direto na venda dos jornais, principalmente da imprensa escrita. Veio, se calhar, também ter alguma influência no consumo de informação televisiva, sim, admito que sim,
e eventualmente radiofónica. Porquê? Porque lá está, essa diversidade acabou, se calhar, por se tornar em excesso de quantidade, não é? Portanto, a diversidade é sempre bem-vinda em qualquer atividade. Aqui, se calhar, tornou-se em excesso de quantidade. E o que vai acontecer muitas vezes, Hugo, esses blogs acabam por dar mais notícias em primeira mão que muitos órgãos de comunicação social. Claro. E muitos órgãos de comunicação social vão buscar informação aos blogs. E Ou muitas seja, os delas é blogs, fake news também. pronto, e também, depois tem esse perigo, porque, ok, os órgãos de comunicação social sentem-se tentados a ir buscar essa informação aos blogs, Claro. e muitas vezes não há o contraponto. E sim, e muitas vezes originam-se essas chamadas fake news que acabam por ser nocivas e, pior, muito dificilmente desmontáveis. Muito dificilmente desmontáveis. Ou podem ser desmontáveis, mas a notícia já foi implantada. A fake news já foi implantada. Claro. E, portanto, depois é muito difícil o conseguir-se criar um outro contexto à volta desse assunto. Mas é aqui, como diz a Teresa Gonçalves, e é verdade, toda esta questão dos sites e dos blogs torna a informação muito mais imediata, mas se calhar menos pormenorizada. E isto é verdade. É um facto. Claro. Não é? Pronto, ou seja, o Hugo tem acesso e as pessoas têm acesso a esse imediatismo e essa notificação que surge no momento, mas depois lá está onde é que está a profundidade da investigação, a profundidade da notícia, o tal lado relacional que é fundamental. Não é? Claro. Iria-lhe falar agora um bocadinho da sua carreira. Sei que e corrija-me se estiver enganado. Sei que começou na rádio comercial, depois Sim. foi para o portal que é o Sport Portugal. Não sei se foi. Vamos não, ver, o jornal online. Sim, o Sport Portugal era um jornal online, aliás foi dos primeiros que surgiu em Portugal, no qual eu era cronista, ok? Portanto, todas as semanas tinha uma coluna de opinião no Sport Portugal. Enfim, um grande projeto levado a cabo pelos meus amigos Bruno Pires e pelo Luís Filipe. Infelizmente terminou. Era um projeto muito arrojado, era um projeto que, nesta lógica dos sites e dos blogs e de informação imediata, que tinha sentido de imediatez, mas de muita investigação. Havia ali muita investigação jornalística. Não era um site, por exemplo, como é o Target do Mais Futebol, portanto, mas que surgiu, mas que é contemporâneo do Mais Futebol. Surgiu mais ou menos na mesma altura e que tinha aqui uma abordagem, enfim, um pouco mais de investigação e de notícias em primeira mão, ok? Portanto, eu tinha aqui uma abordagem diferente, mas eu aí era apenas colunista. E sim, comecei na rádio comercial em agosto de 1997. Na altura cumpri um sonho que era, aliás, cumpri 2 sonhos, que era trabalhar em desporto e poder fazê-lo na rádio, que era uma paixão, enfim, desde criança. Eu sempre gostei muito de ouvir os relatos, sempre gostei muito do imaginário da rádio, do que era estar a fazer uma reportagem de pista de um jogo de futebol, e efetivamente isso criava em mim umas emoções tremendas, e poder entrar nesse mundo foi de facto algo absolutamente inacreditável. Enfim, tenho de estar agradecido ali a muita gente que me ajudou a crescer profissionalmente na rádio, e já o disse publicamente diversas vezes, mas tenho de referir nomes como o Paulo Cintrão, o Carlos Boto, o Abel Figueiredo, a Teresa Gonçalves, que foi também tão importante no meu crescimento profissional, e essas pessoas tão importantes no meu crescimento enquanto pessoas. Poderia referir esses nomes, mas estes nomes que eu disse foram pessoas que estiveram mesmo muito próximas de mim e que sempre fizeram tudo para que eu pudesse rapidamente crescer profissionalmente. Margarida Guimarães, de facto, pessoas incríveis.
Da rádio comercial, onde estive 1 ano e meio, veio a Sport TV. Aí sim. Sim. Ok. E a Sport TV, Da rádio comercial entrei na. e a Sport TV esteve num programa que eu adorava, que já uma vez lhe tive a oportunidade de dizer, que era o resultado final, que tinha o Luís Freitas Resultado Lobo, o Pedro final. Henrique, e já tive aqui o Pedro Henrique também como convidado, e está aqui, um dos seus, uma pessoa que estava lá também, o Nuno Presuma, que ia comentar, O grande Nuno. O grande Nuno. Pá, um e que eu abraço gostava para o de Nuno. convidar também aqui um dia. Então já fica aqui o convite feito para o Nuno. Não é? E a Helena. A Leninha, a Helena Costa também. Olha, o Hugo fazia esse programa. Só falarmos desse programa ainda mexe comigo, acredita? Pronto, e estamos aqui a Acredito. falar. Estamos aqui a Eu muitas falar vezes de. Mas olha, ainda no outro dia, no domingo, fez 4 anos que fiz o meu último programa na Sport TV, que foi precisamente o resultado final. E foram pessoas da Sport TV que tiveram a oportunidade de me relembrar isso, que me ligaram, porque tinha surgido a memória no Facebook, pronto, e fizeram questão de me ligar. Mas sempre que se fala do resultado final ainda mexe comigo, porque foi um programa que eu tive a oportunidade de conduzir ao longo de 8 anos. Foram 8 anos a fazer esse programa. E sempre e pronto, e todas as segundas-feiras eram sempre especiais, porque tínhamos aqui a oportunidade de falar do que mais gostávamos, né? No caso o futebol, correto? claro. E tive a oportunidade de o fazer com pessoas incríveis, que o Hugo já referiu, o Luís Freitas Lobo, o Pedro Henriques, o Nuno Presuma, a Helena Costa, o António Simões, portanto, pessoas que ajudaram aquele programa a crescer, mas conseguimos também ao mesmo tempo criar ali uma relação muito especial com o programa e com o resultado final. Aquilo era mais do que um programa de televisão. Era mais do que um programa de televisão, Claro. do chegarmos ali e debitar temas. Nós tínhamos ali uma envolvência muito emocional com o programa, e também com os convidados que tínhamos a possibilidade de ter. E efetivamente, ainda hoje em dia, falamos do resultado final com um enorme carinho. Falamos, porque nós conversamos também regularmente. O Nuno Presumo, que se está a ver, não liga quantas vezes poderia ligar. Estou a brincar aqui numa brincadeira para ele, mas efetivamente falamos e conversamos regularmente, e tantas vezes o resultado final vem à baila. E é um programa que de facto é muito especial, e vai ser sempre para mim, porque é todo ele cheio de significado e de simbolismo, sem dúvida alguma. Se calhar mais pelas pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e que passaram por ali, porque também do resultado final nasceram amizades para a vida Claro. mesmo, e todos estes nomes que eu aqui referi. E portanto, sim, faz 4 anos o último resultado final. E foi desse programa que saiu um livro com o Pedro Henrique. Sim, Está-me a desse conseguir. programa saiu o livro A Teoria do Futebol. Sim, está-me a ouvir? Está a ouvir bem? Estou a conseguir ouvir, eu estou. Eu estou. Eu deixei de ouvi-lo aqui, mas eu percebi que estava. Então, pronto, estava a fazer uma pergunta relativamente ao livro da Teoria do Futebol, que Sim. nasceu desse programa. Sim, nasceu. E foi numa noite, no fim desse programa, que eu fiz a proposta ao Pedro, em que terminou o programa, e fomos os dois conversar, e eu desafiei o Pedro para que se pudesse, enfim, pudéssemos escrever um livro, não propriamente sobre a carreira dele, única e simplesmente uma biografia, mas em que o Pedro pudesse explanar as ideias que apresentava semanalmente no resultado final e também noutros espaços da Sport TV. Porquê? Porque o Pedro sempre mostrou, enquanto jogador e enquanto comentador, um carisma grande, e uma personalidade também enorme, e se calhar aqui um bocado fora
fora da caixa que normalmente costumamos conhecer nos futebolistas. Pronto. E o Pedro também, enquanto jogador e depois enquanto comentador, também demonstrou essa diferença e o de facto ter aqui uma opinião muito própria, sem qualquer tipo de constrangimentos, de tabus ou de bloqueios. E, portanto, surgiu essa hipótese e esse desafio que eu lancei ao Pedro, e o livro começou a ser construído. Portanto, fizemos várias sessões, várias conversas, onde abordámos toda a vida do Pedro enquanto jogador, desde a família, desde antigos colegas, antigos dirigentes, antigos treinadores, todos eles também envolvidos, ou alguns deles também envolvidos no livro, para darem corpo a essa teoria do futebol. E porquê é que se chama a teoria do futebol? O título nem foi o primeiro título do livro. O primeiro do título do livro era De Camisola Despida. Isto porquê? Porque nos fóruns da Sport TV que eu fazia com o Pedro, enfim, algumas das críticas e o Pedro era alvo muitas vezes alvo de críticas, mas ele convivia bem com isso e convive, portanto não tem qualquer problema. Muita gente dizia: o Sr. Pedro Henriques tem que despir a camisola, tem que ser mais isento nos seus comentários, diz para mas é a camisola. Pronto. Nós achávamos piada aquela expressão, e quando começámos a falar do livro, disse: olha, o título vai ser De Camisola Despida, o que é que achas? Pedro, porreiro, ótimo, não sei o quê, está giro, bora lá fazer isso. De facto, quando apresentámos a proposta à editora, à Marcador, ali em conversa, perguntaram-nos: e por que não a teoria do futebol? Não, mas a teoria do futebol porquê? Então, repara lá uma coisa. O Pedro está aqui a falar de que gostaria que o jogo falado, não é, fosse envolvido de uma outra maneira e lido de uma forma apaixonada, como o futebol tem de ser, mas também de uma maneira, de um ponto de vista racional, de saber ver futebol, não é? Portanto, ou seja, temos muitos treinadores de bancada, toda a gente em Portugal sabe de futebol, toda a gente sabe treinar, toda a gente sabe fazer substituições, toda a gente sabe que um jogador não deveria falhar um lance em cima da linha de golo, toda a gente sabe que o jogador deveria em todos os jogos fazer grandes exibições, nunca ter picos de forma ou baixas de forma. Portanto, toda a gente em Portugal sabe isso. E o Pedro decidiu: então, se é tudo teóricos, então vamos lá falar sobre a teoria do futebol. E daí nasceu o título do livro. E foi de facto um desafio muito grande. Penso que o Pedro conseguiu transmitir a mensagem que queria e como ele gostaria que o futebol fosse visto em Portugal. Claro. E está um livro espetacular que eu tenho e já o li 3 ou 4 vezes. Fantástico, obrigado. E queria lhe perguntar sobre outro livro também, que é o Entrar nas Linhas. Uhum. O Entrar nas Linhas tem outra abordagem, não é uma abordagem de desporto, nada disso. Fui eu que quis partilhar com o mundo o meu lado um bocado mais poético, se quisermos chamar assim. Mas eu sempre gostei muito de escrever, pronto. Apesar de ter optado pelo audiovisual na minha carreira de jornalista, mas sempre gostei muito de escrever. E então esse livro serviu para poder partilhar, essa é a expressão certa, esse conjunto de textos e de reflexões, algumas delas já guardadas, enfim, durante anos, outras que foram escritas na altura, mas esse livro foi aqui uma porta de entrada também para o mundo da literatura, muito influenciado pelo meu grande amigo Pedro Chagas Freitas, que está-nos a ver, pronto, um grande abraço ao Pedro, mas o Pedro efetivamente influenciou muito positivamente a todos os níveis, tornámos-nos amigos também com a nossa convivência, e a competência do Pedro, a qualidade e toda a sabedoria que o Pedro pôde partilhar comigo também
me inspirou muito a escrever esse livro, o Entrar nas Linhas, para além da minha própria, da minha mulher me ter desafiado também para tal. Portanto, foram aqui as duas figuras que provocaram esta minha entrada na literatura. Um grande abraço ao Pedro, ele está Eu aqui tenho um grande a dar abraço. um espetáculo. Mas sim, foi por aí, portanto foi uma aventura experimental, Claro. e depois o tiro do futebol já foi um livro um bocadinho mais amadurecido, ok, e trabalhado de outra forma. Claro. E lhe falar sobre a sua entrada na Sporting TV. Entrada na Sporting TV, olha, também aqui um grande abraço para o Rui Pedro Silva, que nos está a ver, Outro para ok, ele. então vamos falar de futebol dele, 10, aí está ele, não é? E pronto, e um E está abraço aqui o também para ele. no Porto e no Sporting a perguntar se você aceitava em fazer um livro dele. O Edmilson, vamos lá, um abraço Edmilson. Há muita história para contar do Edmilson, sem dúvida. E que vai Um estar jogador- connosco segunda-feira, o Edmilson. Segunda-feira, não vou perder o Edmilson, grande jogador. Eu gostei muito também de conhecer pessoalmente o Edmilson, não enquanto jogador, mas na altura tivemos aqui a oportunidade na Sport TV de fazer alguns clássicos, nomeadamente o Porto e do Sporting. E um grande abraço para o Edmilson e vamos lá. Gosto de Claro. desafios. Vamos lá a isso. Estava, Vamos lá a isso. estava a falar. A minha entrada na Sporting TV. A minha entrada na Sporting TV surgiu de um convite um convite inesperado, devo dizer. Na altura a Sporting TV estava com um projeto de reformulação que tinha feito, portanto, salvo erro, 2 anos, tinha feito os primeiros 2 anos, e portanto o passo seguinte para os outros 2 anos, e que iam coincidir com o fim do primeiro mandato da antiga direção, presidida pelo Dr. Bruno Carvalho. Portanto, seriam 2 anos de crescimento e de reformulação do canal, e portanto ter aqui um projeto mais arrojado, mais criativo, mais profissional, e portanto foi-me apresentado nesse sentido. E se calhar eu, para a minha vida na altura, e pelo muito que me custou deixar a Sport TV, porque me custou, foi uma decisão muito difícil, mas enfim, às vezes temos que pensar também no nosso crescimento profissional e pessoal também, por que não dizê-lo, e eu sentia a questão da Sporting TV como um grande desafio, que era. E portanto disse sim a esse projeto, sabendo de todos os riscos que o ir trabalhar para um canal de clube, enfim, todos os riscos que depois envolve essa decisão. Mas eu pensei assim, eu tenho que ser profissional, portanto já o demonstrei ao longo de 17 anos na Sport TV, mais 1 ano e meio na rádio comercial, portanto eu vou ser capaz de mostrar que também sou profissional neste projeto da Sporting TV, neste projeto ligado ao Sporting Clube de Portugal. E assim fui. Foi um projeto enfim, que cumpriu os objetivos, ou pelo menos os primeiros objetivos propostos, de uma dinâmica que se criou dentro do canal, de uma grelha que foi construída a pensar na história e na grandeza do Sporting Clube de Portugal, e naquilo que eu considerava ser um misto de informação institucional, virada, no caso, para um clube, e qualidade televisiva. Não é? Portanto, enfim, perante as ferramentas que me foram dadas para trabalhar esse projeto, creio que fiz o melhor que pude. Foi um projeto que também me deu um imenso gozo. Tenho uma imensa admiração pelas pessoas que trabalham na Sporting TV, e muitas vezes em condições complicadas, profissionalmente, e por isso eu admiro o esforço, a abnegação e o sacrifício que aquelas pessoas fazem para diariamente levarem a Sporting TV aos sportinguistas, e não só. Enfim, muitas vezes também os curiosos que possam querer passar pelo canal de clube. Mas foi um enorme desafio, pelo qual estou muito grato. Conheci muita gente boa, grandes profissionais também,
foi mais uma etapa no meu caminho profissional e uma enorme etapa. E volto a referir, pela qual estou muito, muito grato. E queria lhe perguntar o que é feito agora, aonde é que está a sua área agora? A minha área, pronto, agora estou mais dedicado à parte de comunicação, portanto, estou mais dedicado aqui aos bastidores da coisa, não estando ligado diretamente ao desporto nesta altura. Portanto, estou ligado ao ramo imobiliário, no caso o grupo Convictos, e portanto estou há cerca de um ano neste projeto, e tem sido muito bom porque, enfim, é todo um caminho de conhecimento, um mundo totalmente novo, enfim, ao qual eu não estava habituado. Para mim o meu mundo era o desporto e continua a ser. É como o Rui Pedro Silva está a dizer, eu estou aqui no 10,5 todas as semanas às quintas-feiras. Portanto, eu nunca deixei de estar ligado ao desporto e às pessoas do desporto, mas pronto, tem sido aqui uma experiência muito enriquecedora também, esta, de estar a fazer comunicação no imobiliário, Claro. e de estar a trabalhar com pessoas incríveis, de pessoas com visão, pessoas que têm objetivos, e o poder ir em busca desses objetivos é de facto muito desafiante diariamente. E tem sido Claro. uma passagem incrível que me tem feito evoluir muito enquanto profissional e enquanto pessoa, sem dúvida alguma. Bem, e lhe perguntar agora histórias engraçadas em grandes competições suas. Em grandes competições, histórias engraçadas. Olha, é assim, uma história engraçada e que eu adoro contar, e porque acho que me marcou tanto, eu ainda hoje a tenho presente como se estivesse a acontecer. O regresso do Figo a Camp Nou, quando o Figo se transferiu para o Real Madrid. Claro. Eu estava aí sim no privilégio de estar a fazer pista no Camp Nou, ainda por cima no Barcelona Real Madrid, transmissão em direto da Sport TV. O Camp Nou com 120 mil pessoas nas bancadas e num ambiente de crispação, enfim, que já vinha em crescendo ao longo da semana, que eu passei uma semana em Barcelona, e a pergunta era sempre inevitável: então, o que é que acha do regresso do Figo? Enfim, só faltou as pessoas baterem-me sempre que eu pronunciava o nome Figo. De facto, um nome que ficou completamente negativamente marcado em Barcelona. E, portanto, percebia-se esse ambiente de crispação e de grande revolta por parte dos adeptos blaugrana relativamente ao Figo e essa transferência para o Real Madrid. O Figo até há pouco tempo falou sobre isso, sobre essa transferência, dizendo que uma das principais razões foi porque não se sentia reconhecido em Camp Nou. Se calhar não tanto pelos adeptos, que o adoravam, mas por outra via. E pronto, a Sport TV transmitiu em direto esse Barcelona-Real Madrid, estava na pista, e no momento em que o Real Madrid entra para o aquecimento e depois para o jogo, foi uma coisa absolutamente indescritível. Os assobios, enfim, eu não sei qual foi a quantidade de decibéis que esses assobios atingiram, mas eu estava com os cascos e os assobios entravam por dentro dos cascos. Portanto, eu ainda hoje me arrepio só de falar disso. Depois houve o célebre episódio da cabeça de Leitão para o relevado em direção ao Figo, e sempre que o Figo ia tocar na bola ou bater um canto, era uma coisa indescritível. Eu não conseguia ouvir quem estava a fazer a narração do jogo, até era na altura o José Marinho. Eu não conseguia perceber o José Marinho. E não conseguia perceber o que é que ele me perguntava, o que é que ele me dizia, e isto foi uma constante durante os 90 minutos. Portanto, isto não é uma história com piada, mas é uma história muito marcante também na minha carreira enquanto jornalista. Enfim, dentro das competições, eu posso contar histórias também que me aconteceram, mas se calhar durante a apresentação de jornais e de notícias na Sport TV. Há uma que, enfim, já estava o genérico no ar, e de repente eu sinto uma coisa a cair, assim, do meu olho, uma coisa a cair. E quando olho para o chão, então era uma lente dos óculos, e eu, enfim, sou mesmo cegueta, portanto eu não consigo ver nada sem óculos. E começo a olhar para o teleponto
quer dizer, notícia de abertura e não conseguia perceber nada, o genérico no ar. Então a minha reação foi tirar os óculos. Tirei os óculos, ainda tive tempo de dizer, por favor, ponham as letras o maior que conseguirem. E lá me puseram as letras assim num tamanhão que saíam fora da câmara completamente. E eu lá consegui, assim, muito a custo, assim, com o olho, assim, um bocado, porque a câmara estava lá ao fundo. Claro. Porque sabia o pivô, portanto, que era, lá está uma das técnicas da apresentação, é pelo menos decorarmos a primeira linha do pivô, a primeira parte da notícia, para que se alguma coisa falhe. Pronto, lá usei essa técnica e consegui ir. Um dos câmaras pegou nos óculos e na lente lá conseguiu enrolar aquilo ali um bocadinho com fita cola. Eu fiz uns 3 ou 4 pivôs sem óculos. É o quinto pivô, lá aparece de óculos. Mas de facto uma situação, enfim, toda a gente a gozar comigo, enfim, toda a gente a rir, e eu ter que me conter para poder dar ali alguma seriedade ao momento. Mas foi um episódio engraçado que me aconteceu. O outro foi num fórum da Sport TV, na altura com o João Rosado, agora comentador da SIC. Estávamos num fórum na altura do Natal e há uma senhora que liga e começa a falar do tema, pronto, do normal, e no fim eu pergunto, eu posso só acrescentar mais uma coisinha. Na altura, como estávamos no Natal, eu com o espírito de assim, claro, diga. E a senhora começa, olha, eu já aqui há uma data de semanas que ando a tentar ligar para a TVK para me vir arranjar a televisão, porque eu não tenho televisão. Portanto, eu preciso de um técnico que me venha arranjar a televisão e a TVK. O senhor não pode enviar um técnico. Isto tudo em direto. E eu fiquei assim, quer dizer, ali um bocado preso no movimento. O que é que eu faço? O que é que não faço? Bem, eu tive gente a rebolar-se no chão à minha frente a rir por causa do inesperado e da situação, não é? Eu disse à senhora, claro, isto aqui não é o sítio para estar a ligar para a TV Cabo, isto é um programa de televisão. Ele, eu sei, mas já estou desesperada, ninguém me atende. Portanto, mando lá um técnico a arranjar a televisão. O senhor estava, de facto, desesperada. Pronto, a coisa ficou. Eu tentei ali aguentar a situação, enfim, também, para não ser influenciado por todo o mundo que estava à minha volta. E disse, olha, muito obrigado, então, vamos ver o que é que se pode fazer. Pode ser que alguém esteja a ouvir, ou o Hugo não vai acreditar. Passado uns meses, novamente num fórum, eu tinha a lista dos participantes, não é? Pronto. E às vezes já estavam pré-inscritos e outros que na regi me iam dizendo, olha, está o senhor não sei o quê, ao telefone, portanto chama a seguir. E dizem-me o nome da senhora no auricular. Aí eu naquele momento pensei, este nome não é estranho, isto, em direto também, este nome não é estranho. E chama outra vez a senhora. E a senhora fala do tema. E no fim diz, olha, e já agora queria agradecer muito porque vieram arranjar a TV Cabo. Finalmente tenho a TV Cabo arranjada. Era a mesma senhora. Isto é inacreditável. É verdade. Improvável, mas inacreditável. É mesmo, e aconteceu a senhora feliz da vida. Pronto, resultou, pelos vistos, conseguiu essa presença. Porque depois isso tornou-se viral. Isso foi para o YouTube e tornou-se absolutamente viral. Pronto, não sei se alguém viu. E para além de jornalista, eu vou ser técnico de televisão também. O que seja, pronto, lá está. Se calhar também esse lado psicólogo que estávamos a falar há bocado, não é? Mas foi muito engraçado e de facto fica para a história das minhas memórias esse momento. E falar das grandes competições, e você teve numa que me marca para a seguir ao Portugal-França, é a segunda competição que mais marcou, que é a final das Champions do Porto, que eu sou portista. E é verdade, a final de Gelsenkirchen, sim. Essa foi uma final absolutamente incrível. Porquê? Primeiro, porque tivemos o Futebol do Porto, uma equipa portuguesa, a ganhar a Liga dos Campeões. Claro. Já tínhamos tido o Benfica por 2 vezes e o próprio Futebol do Porto a vencer a Taça dos Campeões Europeus. Claro. E o Benfica em 2 finais, uma com o PSV, outra com o AC Milan, e que o Benfica acabou por não vencer, mas depois uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões no meio dos tubarões, e passa aqui a rima,
de facto acabou por ganhar uma transcendência e um simbolismo fora de série, e mais ainda. Uma equipa que na época passada tinha vencido a Taça UEFA, na época anterior, Claro. frente ao Celtic, e consegue ter o feito europeu de ganhar a Liga dos Campeões. E depois presenciar, sim, presenciar foi a primeira Liga dos Campeões a que eu assisti ao vivo, primeiro, e depois a primeira que eu tive a oportunidade de conhecer todos os bastidores que Todo o antecederam evento. essa final, todo o envolvimento, todos os dias com que se preparou, em que se preparou essa final, é Sim, inimaginável a sim. logística e a operação necessária para 90 minutos de futebol. Eu já, É eu fora de já, série. eu posso lhe contar, eu já assisti a uma final da Champions também, em 2015, do Barcelona Juventus, em Berlim, e sei mais ou menos como é que é como é que se passa isso. É incrível. E eu depois ainda tive uma maior percepção, posso lhe dizer. Portanto, essa final foi histórica, e ainda por cima o estádio de Gelsenkirchen, o Alf Schalke Arena, era um estádio absolutamente incrível, um estádio em que o relevado saía, um estádio que tinha a cobertura. E eu lembro perfeitamente dos jogadores do Futebol Clube do Porto, quando fizeram o treino na véspera. O próprio José Mourinho estava absolutamente deslumbrado com aquele estádio. Eu lembro do Claro. José Mourinho estar a falar com essa equipa técnica e a apontar para o estádio e estar absolutamente fascinado com todo aquele ambiente. A gente está para. Pessoal, façam perguntas. Está a ser uma conversa super interessante. Espero que estejam a gostar. A câmera que parou. Está a falhar a câmera. Não, não está a dar. Se calhar é melhor sair se conseguir. Vamos ver se o nosso convidado entra de novo, que a câmera falhou. Vamos ver se agora já vai dar.
Hugo, Sim, sim. Agora já está a dar outra vez. pois isso foi aqui Estão-me no a conseguir CGM, ouvir? estava um bocado complicado. Sou assim, Hugo, também? Eu também já estou a conseguir ouvir agora. Está-me a conseguir ouvir? Já lá se me ouve. Eu estou a ouvir, eu estou a ouvir. Pronto, ok. Eu é que estou aqui a vê-lo aqui um bocado parado, mas vamos tentar, vamos arriscar. Não, mas eu estou a ouvir. Está a dar bem. Estava-me a falar de Não estou a Gelsenkirchen, da ouvir, não final da estou a conseguir Champions. ouvir, Hugo. Está-me a ouvir agora? Está-me a conseguir ouvir Vamos agora? tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Está-me a Sim, sim, conseguir sim, sim. ouvir? Vamos lá. Estava-me a falar de Gelsenkirchen, da final da Estou, Champions. estou. Gelsenkirchen. Eu não sei em que parte é que ficámos, mas de facto eu estava a contar que foi uma experiência absolutamente única o conhecer todo o envolvimento de uma final da Liga dos Campeões. O facto de ser um estádio, enfim, que na altura era ultramoderno, o Alves Schalke Arena, que impressionou o próprio José Mourinho, impressionou os jogadores do Futebol Clube do Porto, e também se impressionou os próprios atletas e a própria equipa técnica do Porto, como não haveria de impressionar os jornalistas que tinham, de facto, condições magníficas para poderem trabalhar. Foi uma experiência memorável. O facto de também termos tido uma equipa portuguesa a vencer a Liga dos Campeões. Estás muito a ser eu. Hugo, Sim, sim. A sua net é que deve estar a falhar. deve ser a minha, eu já mudei de sítio também. Se- Também já mudei de sítio para ver se isto Não, melhora. mas agora eu já estou a conseguir ouvir. Eu até me levantei e mudei de sítio a pensar que era eu. Agora já Ok, estou a conseguir ouvir outra vez. ok, então vamos lá tentar contar a história de Gelsenkirchen outra vez. Temos um problema, que daqui a 5 minutos isto vai abaixo, que já passou uma hora. Se podemos, se Já passou podemos uma continuar hora. a conversa, porque Podemos mais um bocadinho, mas o que eu ia dizer era Gelsenkirchen foi absolutamente histórico, enfim, por tudo, do ponto de vista profissional, poder estar ao vivo a assistir a uma final da Liga dos Campeões foi o auge, foi o auge. E mais ainda, o poder no avião de regresso do Futebol Clube do Porto, no charter, de madrugada, no regresso à cidade invicta. Isto também tem uma história engraçada. Eu estava com o meu companheiro da Sport TV, o colega repórter de imagem, Filipe Batista, e nós tínhamos ido para a frente do avião para fazer algumas imagens dos jogadores do Futebol Clube do Porto, para depois fazermos uma peça sobre a história do voo. Até que uma das hospedeiras que, olha, os senhores têm que se sentar porque nós vamos começar aqui a aterragem. E o nosso lugar estava muito lá ao fundo, que aquilo era um charter enorme para centenas de pessoas. A única solução, na altura, foi sermos colocados num dispenseiro, onde estava num dispenseiro, num sítio minúsculo, onde estava aqui a Taça dos Campeões Europeus, precisamente, nesse dispenseiro. E, portanto, nós aterrámos agarrados à Taça dos Campeões Europeus, eu e o meu colega, na altura. E, portanto, isso ficou também marcado nas nossas memórias. Além de termos tido o privilégio de assistir a uma final da Liga dos Campeões, pudemos aterrar agarrados à taça também, completamente. olha, vamos ter que desligar e depois voltamos, se puder ser. Está bem, pode ser. Vamos lá.
Pessoal, a gente já volta. Tragam perguntas. Está a ser uma conversa super interessante.